Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um Redação Sudeste, hoje com um convidado especial, um convidado lá da capital, de Porto Alegre, o Mazur Ked, de Azevedo Coimbra. Ele é farmacêutico do LACEN, entre outras, né, atribuições e funções e também formações que o Mazur tem. Nós apresentamos ele ontem através de uma matéria e informando, né, a presença dele aqui no programa. Também aqui acompanha conosco a Milene Ulinoski, por parte do Executivo, por parte da Secretaria de Saúde, e o vereador Leandro Endes, também por parte do Legislativo. Nós reunimos, né, a imprensa e os dois poderes para escutar um pouquinho mais do que a gente já sabe, né, sobre a Covid-19, sobre a vacinação e sobre os exames. A gente teve a grata surpresa, né, do Mazur ter um conhecimento, ter um relacionamento com o Leandro, e hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui com ele no Redação Sudeste. Mazur, muito obrigada pela tua disponibilidade. É um prazer te ter aqui conosco para conversar, não só com nós, mas diretamente com a comunidade encruzilhadense. Boa noite, Leandro, boa noite, representante da secretária Milene, boa noite, Linai. É um prazer estar aqui com vocês. É importante uma atividade onde o executivo do município esteja presente junto com o legislativo, mesmo que seja um representante nesse momento, para que a gente possa também contribuir na construção aí de informações para a comunidade, não só de Encruzilhada, mas de toda a volta dessa região aí do sudeste do nosso estado, né? Antes de mais nada, conforme tu já comentaste, né, eu sou farmacêutico de formação inicial, depois eu fiz outras formações e qualificações, e atualmente eu exerço as minhas funções no Laboratório Central do Estado. Eu não estou aqui para falar da gestão do laboratório, da gestão da secretaria ou sobre o governo, né, porque cada pessoa tem uma interpretação do mundo ou de como as coisas acontecem, né, por seu conhecimento, suas interpretações próprias e experiências vividas, né? Então, eu venho aqui hoje falar enquanto profissional de saúde, com grande experiência na área de saúde pública e no Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, eu vou contar o que me for perguntado nesse nosso bate-papo sobre a minha interpretação, sem nenhuma verdadeira ideia direta ou defender uma determinada posição ou simplesmente uma única posição em relação ao que a gente está aí vivendo nesse mundo, né? A gente tem uma gestão nova aí no município de vocês, como todos os outros municípios do estado. Alguns gestores se mantiveram em outros municípios, outros foram trocados, por isso a importância, o município de vocês aí, pelo que eu pesquisei, pelo que eu conversei já também anteriormente com o Leandro, vocês estão numa situação de uma gestão nova, então é importante também a gente tentar contribuir aí para passar algumas informações para as pessoas que representam, tanto o legislativo, quanto ao executivo, mas principalmente para a comunidade de Encruzilhada. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença. Mazur, começando pela questão dos exames. Atualmente, os exames eles têm gerado dúvidas, né? Tem a dinâmica de quando esses exames têm que ser feitos, da forma que eles são feitos, né? Tem causado dúvida na população e também, principalmente, a questão da demanda. Existe falso positivo, existe falso negativo, os exames que eu estou fazendo, eles estão corretos, os exames das farmácias comerciais, eles funcionam, é só o exame do laboratório do Estado que é confiável. Eu queria que tu falasse um pouco mais do teu conhecimento sobre esses exames da Covid-19 que estão sendo realizados nos pacientes. Ok, eu vou dividir isso em dois momentos, tá, Linai? Primeiro momento, eu vou falar assim o que a gente tem funcional hoje no estado de uma maneira geral, tanto no estado do ponto de vista público quanto no estado do ponto de vista de clínica, laboratórios ou farmácias, tá? A gente tem basicamente 3 tipos de exames direto. A técnica por PCR, que é a técnica que o LACEN utiliza, foi o primeiro laboratório no estado a utilizar isso para a situação de identificação do coronavírus, que também é usado por alguns laboratórios de universidades e também alguns laboratórios privados.
o chamado teste de antígeno e o teste sorológico. São os 3 testes mais comerciais no momento. Mas, na segunda parte, que vamos dividir isso, existem algumas outras metodologias novas que estão sendo utilizadas, com técnicas e equipamentos mais novos que permitem também uma boa identificação da presença do coronavírus em amostras. Um exemplo recente de uma técnica que tem aí a questão de uns 4 a 6 meses é a possibilidade da identificação do vírus a partir da saliva num equipamento que não precisa uma etapa da PCR, que é a etapa da extração, o que torna a realização do exame um pouco mais rápido. Já tem laboratórios no Brasil testando essa metodologia e deve, num futuro não muito distante, estar disponível para uso, mas ainda ele tem um valor um pouco diferenciado e ainda está no processo de desenvolvimento para essa metodologia, tá? Então, vamos começar lá na situação primeiro do PCR. O PCR, a técnica de PCR é uma técnica de biologia molecular já amplamente utilizada, que vai ter cada vez mais no futuro uma grande aplicação e um grande desenvolvimento. Essa foi a primeira técnica aplicada aqui pelos colegas que trabalham no Rio Grande do Sul, no LACEN, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Ciências da Saúde e alguns laboratórios privados e alguns laboratórios de universidade no interior. E essa técnica, ela era utilizada anteriormente para detectar qual tipo de vírus, qual tipo de doença, antes de ser utilizada para a Covid-19? Ela é a técnica inicial para a biologia molecular que chegou a ser utilizada até na identificação do genoma humano. Ela é uma técnica de grande aplicação e ela já era utilizada por alguns laboratórios para alguns outros fins. As primeiras amostras de H1N1 foram identificadas também por essa técnica. Tá? Lá quando a gente teve a situação da pandemia da H1N1 em 2009, e também aí depois se migrou para outras técnicas mais baratas que foram surgindo no mercado. Essa técnica, em específico para a situação do Covid, ela tem uma função que ela consegue identificar a presença do RNA do vírus a partir do primeiro ou segundo dia de infecção ou do aparecimento de sintomas. E ela vai conseguir identificar a presença do RNA viral até o 14º dia do período de infecção, que é as primeiras 2 semanas que a gente, de uma maneira geral, tem. Mas, se a pessoa continua infectada, essa técnica também pode ser utilizada para acompanhar ainda a presença do vírus na pessoa. Essa é uma técnica que ela tem alta sensibilidade para identificar a presença do vírus, só que ela é uma técnica um pouquinho lenta. Ela tem um processo de uma coleta, um processo de um recebimento da amostra, um processo de extração, um processo de reação que ocorre num equipamento hoje, e depois ela vai para um equipamento chamado termociclador, onde vai se ver a presença especificamente do RNA do vírus. Ela é a técnica recomendada e reconhecida como padrão ouro para a identificação do vírus no momento que a pessoa tem os maiores sintomas. É quando a pessoa começa lá com os sintomas básicos, da dor de garganta, presença de febre, algumas pessoas já vão estar algumas vezes com um processo de diarreia. Tá? Então, essa é a técnica que pega a partir dos primeiros sintomas e vai identificar num período de até o 14º dia que a pessoa se infectou. E que, às vezes, é onde a pessoa está procurando o atendimento médico, que acontece, de uma maneira geral, com em torno de 20% dos pacientes infectados. E antes disso, antes desse prazo, dos 4 dias, e depois dos 14 dias, esse exame acaba se tornando ineficaz? Sim. Sim. Depois, dependendo da sintomatologia da pessoa, ele ainda vai achar a presença do RNA viral, que é a impressão digital do vírus. Depois, a gente tem os chamados testes de antígeno.
os testes de antígeno, eles podem ser realizados a partir do 5º ou 6º dia. Ele evidencia através de uma reação chamada reação antígeno-anticorpo, e com uma característica, às vezes, das pessoas não estarem com grandes sintomas, mas a pessoa tem que estar no organismo com uma carga viral, uma quantidade de vírus elevada, mesmo que ela esteja assintomática. Tá? O teste do antígeno, ele pode ser realizado entre o 5º, 6º dia, mais ou menos, até o 20º dia, que a pessoa esteja apresentando alguns sintomas, desde que não esteja internada. Esse teste do antígeno, ele também já está disponível em algumas farmácias no nosso estado. E é realizado com uma vantagem de ser um teste rápido. Ele foi um teste secundário dos testes rápidos, mas ele foi muito rapidamente desenvolvido e colocado no mercado com aprovação da Anvisa, em outros países por as suas agências de controle sanitário, né, como o FDA americano ou a EMA na Europa, e ele tem uma boa eficiência na identificação da presença do antígeno. E por último, que também está sendo comercializado em farmácias e de uma maneira geral hoje é o que mais dá resultados e identificação para aquelas pessoas que não tiveram desenvolvimento de sintomas, a gente tem chamados testes rápidos de sorologia, que eles devem ser realizados a partir do 12º dia até o 20º, 30º dia, depois que a pessoa acabou tendo contato com o vírus. Então, é aquela situação assim, da pessoa completamente assintomática, que numa situação de descargo de consciência resolveu ir até uma farmácia, ou algumas empresas também estão fazendo, e verificou que teve, em um determinado momento, há 2 semanas atrás, um contato com uma pessoa infectada e acabou tendo contato com o vírus. Então, ele não desenvolveu a doença, mas ele é considerado uma pessoa positiva. Então, dentro desses testes sorológicos, é uma reação que acontece entre imunoglobulinas, que são proteínazinhas, são moléculazinhas que andam pelo nosso organismo e vão estar concentradas no sangue. Basicamente, existem 2 no caso do COVID, do coronavírus, que é a considerada IgM e a IgG. Quando a IgM dá positivo, significa que a pessoa teve contato com o vírus há poucos dias. Quando a IgG dá positivo, significa que a pessoa teve um contato há mais tempo, a questão de 20 ou 30 dias. E que é o mesmo princípio de quando a gente faz a vacina. As pessoas que fazem a vacina, se fizerem um teste rápido desses, vai acusar uma positividade, porque ela teve contato, dependendo da vacina. No caso da vacina, por exemplo, da Coronavac, que é a vacina chinesa que está sendo testada aqui pela PUC no Rio Grande do Sul, ela é uma vacina que funciona por vírus inativado. Então, ela pegou uma estrutura do vírus e, como o teste reconhece a presença do vírus inativado, ele dá positivo para estas 2 imunoglobulinas. Então, do ponto de vista funcional no nosso estado hoje, primordialmente, a gente tem esses 3 tipos de testes. A PCR, o teste rápido para antígeno e o teste rápido sorológico. As pessoas não devem, de uma maneira geral, sair abertamente fazendo PCRs. Elas precisam desenvolver pelo menos 1 ou 2 sintomas para procurar uma unidade de saúde e fazer uma coleta. Diferente de um teste sorológico, ela pode chegar na farmácia em determinados momentos e pedir isso. Os testes sorológicos foram distribuídos, talvez a Milene lembra que no início do ano passado, mais ou menos por abril ou maio, a Secretaria Estadual da Saúde distribuiu para os municípios uma grande quantidade, depois enviou de novo, para que se pudesse dar uma olhada como é que estava a situação, principalmente dos profissionais de saúde, para que estavam atuando na chamada linha de frente do combate à pandemia, para evitar o afastamento desses profissionais, que são profissionais, às vezes, que a gente não consegue substituir de uma maneira geral.
Então, de uma maneira bem ampla, o que a gente tem de testes disponíveis de forma mais usual são esses 3. E tu tens um que seja de tua preferência, um de que tu acha que é o mais confiável, como as pessoas dizem? Existe isso entre esses 3 tipos de teste? Sim, o mais confiável é o PCR. O Que é PCR o do nariz. identifica, que é o do nariz ou da garganta. O PCR, ele identifica a impressão digital que o vírus teve naquela pessoa ou está na pessoa. E tu tinha perguntado antes da situação, tu tinha comentado a situação dos falsos positivos e falsos negativos. Alguns testes que estão no mercado, ele tem sim a possibilidade de dar falsos positivos, os testes sorológicos. E por que daria esse falso positivo? Qual a explicação? Algum defeito no teste? Não, não é um defeito no teste. É uma coisa comum no desenvolvimento desses testes rápidos. O que muda é que, dependendo de algum fabricante, ele vai ter 2% de falsos positivos, 5%, até 15% algumas marcas apresentam de falso positivo. Então, enquanto que os falsos negativos são muito menores. Então, se tu tem um teste que deu um positivo, tu pode desconfiar dele. Se tu teve um teste que deu negativo, tu pode acreditar veemente nele. Isso é uma diferença que é importante esclarecer às vezes, e as pessoas acabam, num contexto geral, infelizmente, passando pelas farmácias e às vezes fazendo um teste rápido que dê um positivo. Mas não quer dizer que o teste não seja confiável. Ele é confiável, mas isso é comum de acontecer por causa da metodologia. Porque a tecnologia e o padrão chamado pela ciência como ouro, 100% confiável, é o PCR. Mas o teste rápido, ele tem uma função muito importante, que é a função de identificar aquelas pessoas que foram positivas. Porque é sinal que as pessoas podem vir, num determinado momento, a recuperar as suas funções, o seu trabalho, as suas atividades laborais, de forma tranquila. E o PCR, ele é capaz de identificar a diferença entre essas cepas dessa evolução do vírus? A técnica, sim, mas ela precisa de uma preparação diferenciada que nós estamos fazendo hoje. O LACEN tem recentemente mandado algumas amostras para a Fiocruz para fazer essa tipagem de cepas que tu comentaste. Mas nós já temos aqui no estado algumas universidades em condições de fazer essa isso. Tipagem? Sim, mas ainda é uma situação de um processo de estudo e projeto acadêmico. Não é uma situação comercial, porque para nível de tratamento, de uma maneira geral, tu não vai mudar qual o tratamento por causa da cepa. Porque a situação é muito clara com os médicos, né? A clínica, ela é soberana para o tratamento. Isso é uma prerrogativa do médico. Ele não precisa iniciar o tratamento de um paciente sério com um resultado positivo, obrigatoriamente. Se ele observa que há necessidade clínica de entrar com determinados cuidados e tratamentos terapêuticos, ele vai entrar com isso sem demandar a situação de um resultado positivo. Mazur, a questão de fluxo de exames. Tu tens um percentual do aumento de fluxo de exames pontualmente no LACEN desde o início e principalmente agora que a gente teve esse pico, esse aumento gigantesco na contaminação da doença? Eu não vou te precisar isso percentualmente, mas eu posso te dar uma informação de uma forma geral. O LACEN, de uma maneira geral, o LACEN, a partir de março, esse fim de semana fez 1 ano, o LACEN, a partir de março até o final de setembro, ele trabalhou sábados, domingos e feriados, no recebimento de amostras e nas análises. No mês de junho ou julho, a Secretaria lançou um projeto novo que ampliou muito a coleta e a testagem de amostras.
além do que a gente já vinha recebendo e realizando de amostras. Então, a gente teve, num determinado momento, que, se eu não me engano, foi ali junho, julho e agosto, um grande volume de amostras. Foi uma época que a gente ainda não tinha grandes conhecimentos dessa situação da doença, um grande volume de amostras chegando de todo o estado. Depois, por esse aumento que a Secretaria promoveu através de um projeto para aumentar a testagem, que foi muito importante naquele momento e é importante até agora, a gente teve um outro aumento e a gente observou pelo volume, pelo diálogo. Eu trabalho com uma colega que é estatística, então a gente conversa muito sobre isso. A gente observou que no mês de setembro começou a ter uma estabilidade e uma redução. No mês de agosto tivemos uma redução. No mês de outubro e novembro tivemos assim uma queda com uma redução, com bastante serviço ainda. Mas foi nítido que no mês de janeiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, começou a aumentar. E esse aumento ele veio mais ou menos até a semana passada. Um grande aumento. Na semana passada a gente começou a observar uma certa estabilidade e agora a gente aparentemente temos uma situação que, além de estável, assim, a gente acha que esperançamos que comece a haver uma certa redução no volume de amostras. Tu vê isso como algum resultado da vacina, da vacinação, do início da vacinação, essa diminuição? Acho que ainda não dá para afirmar isso. Eu não sou epidemiologista nato, eu acho que ainda não dá para afirmar isso, porque a gente ainda tem pouquíssimas doses sendo aplicadas. A gente é um estado que nós temos uma tradição muito grande de vacinação. O município de Porto Alegre é um município que com certeza poderia vacinar 15, 18, 20 mil pessoas por dia se a gente tivesse mais vacinas disponíveis. E isso é uma realidade muito, muito interessante no nosso estado. A gente tem uma estrutura de saúde no nosso estado, de atenção básica, muito bem organizada para a vacina. O nosso estado sempre conseguiu bons índices de vacinação ao longo dos anos, não importando qual governo, não importando qual direção. É um estado que tem uma boa tradição de volume de vacinação. Então, a gente precisa de mais vacinas disponíveis para conseguir avançar nesse processo. Eu, pessoalmente, uma opinião minha, individual, acho que talvez faça parte de uma situação, de um ciclo que várias epidemias ao longo das histórias naturais das doenças tiveram. Que tu tem uma grande subida, depois tu tem uma situação de uma estabilidade, uma queda, depois sobe de novo. Eu esperanço muito que a gente esteja agora num momento de queda e que se fique caindo com o aumento da vacinação. A queda do pico que a gente espera, que esse pico ele foi prolongado, né, durante um ano de pandemia. Foram várias datas que a grande imprensa acabava informando a cada depoimento. A gente sabia, ó, mês que vem vai ser no outro, vai ser daqui a 2 meses. E no fim, esse pico, né, chegou agora, exatamente um ano, né, desde o início da pandemia. Eu quero ressaltar a nossa audiência, quem está nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, colocar algum comentário, dentro do possível a gente vai fazer a pergunta, né, para o Mazur, e dentro do que ele puder, ele nos responde. Mazur, vacinação. A gente vê que existem várias vacinas, né? A cada dia outras vacinas estão sendo lançadas, estão sendo informadas, estudos estão acontecendo, o que causa um pouquinho de confusão assim na população. A população ainda não identificou, né, o que se está chegando de vacina. Como é que tu vê esse cenário da vacinação quanto essa dúvida da população, né, da quantidade de vacinas e também da abrangência de quando, na tua opinião, quando que essas vacinas vão chegar até os mais jovens, até a comunidade ativa, como a gente vem falado? Excelente pergunta, Liane. Acho que a gente precisa... Linai, perdão. A gente precisa informar isso. Antes de mais nada, assim, a gente precisa deixar uma coisa bem clara para a população. Vacina é uma ferramenta segura. É um produto seguro. Ela vai apresentar alguns efeitos adversos, algumas pessoas? Vai, por causa da sensibilidade que cada ser humano tem. Mas ela é segura e ela é eficaz.
A gente tem hoje uma situação muito ampla. Há poucos dias eu olhei o Clinical Trials Internacional e a gente tinha mais ou menos alguma coisa em torno de 250, 260 vacinas sendo testadas e desenvolvidas no mundo. A maior parte delas não se sabe se vai dar certo, né? O que a gente tem hoje a nível concreto? A gente tem aí a possibilidade de 8 a 10 vacinas já aprovadas por algumas agências internacionais ou em estudos mais avançados. Aqui no Brasil, no caso, a gente tem 2 que foram aprovadas de forma emergencial. Uma delas agora está sendo solicitado o uso definitivo. E nós tivemos recentemente uma vacina que foi aprovada em caráter definitivo, que pode ser que num futuro não muito distante venha a estar comerciável às instituições privadas. Até porque o governo recentemente editou aí um decreto ou uma medida que permite que as empresas privadas comprem vacinas, vacinem seus funcionários, mas uma parte disso tem que ser incluído dentro do Sistema Único de Saúde. Algumas pessoas acabam criticando isso, mas isso tem uma função primordial. Não é só dar vacina para o governo. É que a gente não pode, por uma situação de poder aquisitivo, vacinar uma faixa específica da população sem ter vacinado antes os grupos prioritários. Porque senão a gente não vai ter uma ideia da famosa e tão comentada imunidade de rebanho, mas a gente teria talvez uma situação de uma imunidade de castas. Porque tu estaria talvez, sei lá, vamos pegar aí, tu vacinaria as pessoas que têm condições de pagar, enquanto que a grande maior parte da população continuaria andando de ônibus. Então, o teu risco continua muito grande. Então, o sistema de incorporar essas vacinas ao Sistema Único de Saúde permitem, e as vacinas no Brasil devem ser comercializadas, talvez no segundo semestre ou no ano que vem, assim que o Programa Nacional de Imunização atingir os grupos prioritários. Atingindo o grupo prioritário, a gente deve ter um avanço já encaminhado à situação da famosa, recentemente, imunidade de rebanho. Tá? Mas a gente não pode, num primeiro momento, vacinar de forma privada ou paga uma vacina sem atingir a vacinação dos grupos prioritários. Já se tem o percentual que deve ser destinado à compra do governo dessas vacinas que provavelmente vão para comercialização? Não, ainda não. Tem uma outra vacina que também agora recentemente teve o seu processo de autorização na Anvisa e está em estudo, que teoricamente será a 4ª ou a 5ª. Então a gente tem aí a perspectiva de mais opções de compra. O governo o governo federal anunciou essa semana aí um contrato de uma compra vultuosa de doses de uma outra multifarmacêutica internacional que pode estar, né? Essa semana o Butantan liberou, se eu não me engano, mais um lote para o governo e a Fiocruz liberou o seu primeiro lote produzido no Brasil. Então agora a tendência agora é que a gente tenha um volume maior, mas a gente deve respeitar uma coisa muito clara do Sistema Único de Saúde, que é o Programa Nacional de Imunização, que é um programa que tem 38 anos no Brasil, certo? Não é um programa que foi criado ontem, que erradicou uma série de doenças do nosso país durante muitos e muitos anos, como sarampo, varíola, meningite, poliomielite, que é um case internacional, o sucesso do programa de vacinação da poliomielite no Brasil. Então, a gente tem que seguir esse sistema até pelo menos atingir os chamados grupos prioritários. Aqui no Rio Grande do Sul é alguma coisa que está oscilando em torno de 40% da população. É um grande percentual. É um grande percentual. Em abril, né, começa a campanha de vacinação contra a influenza e as duas vão acabar ficando concomitantes num certo período. Tu acha que uma pode vir a atrapalhar a outra? Olha, se for mantido o funcionamento natural da imunização da H1N1, eu não vejo problemas, porque já existe know-how dos programas de imunização estaduais e dos municípios na aplicação da H1N1. O meu receio
é talvez uma situação das possíveis aglomerações nas próprias unidades de saúde. Porto Alegre, ano passado, fez uma atividade muito interessante, que já era uma atividade que vinha sendo trabalhada antes da história da pandemia e que deu bons frutos, né? Porto Alegre descentralizou algumas das suas unidades de H1N1 para idosos para algumas redes de farmácias parceiras, num convênio. Foi uma experiência bem interessante, acredito que foi pioneira no Brasil, eu não me lembro de outros casos do Brasil, e teve bons resultados, porque naquele momento de abril e maio, que as unidades de saúde estavam recebendo muita gente assustada por causa da pandemia, tu acabou deslocando para um lugar, infelizmente, de maior circulação, mas de mais fácil acesso para as pessoas idosas serem vacinadas nas farmácias. Eu acho que é uma situação bem interessante, e Porto Alegre está negociando aí com algumas redes de farmácia a ampliação dessa ideia para a situação da gripe para esse ano e possivelmente para o do Covid também. O município fornecia as doses e as farmácias a aplicação com os profissionais Exatamente. Profissionais da farmácia. Com os profissionais da farmácia, mas eles obrigatoriamente tinham que passar o município fiscalizou e vistoriou essas farmácias, tinha alguns requisitos mínimos, e o município, junto com as próprias farmácias, promoveu treinamentos aos profissionais das farmácias para a realização desse serviço. Sim, diminuiu o fluxo e aumentou a quantidade de vacinados. De unidades, né? E vacinados. Se eu não me engano, posso estar fugindo do número aqui, mas eu acho que Porto Alegre atingiu 91% dos idosos. Se eu não me engano, foi isso. Índice. É um ótimo. Naquele momento que as pessoas não estavam podendo ou não estavam querendo ir para uma unidade de saúde, sentar, se acumular uma série de coisas, foi muito, 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 muito interessante a ideia. Na tua opinião, tu acha que dá para dar uma estimativa de tempo para ao menos iniciar essa imunidade de rebanho que a gente tanto espera? Os estudos e um diálogo que muitos colegas da medicina veterinária, que também têm grande conhecimento na área de vacinação, eles acreditam que alguma coisa próxima a 45% da população, que é mais ou menos o que está dentro do estipulado para Porto Alegre. Mas aquilo, né? Uma coisa é muito... Alô, Mazur? A cada semana, diferente. Mazur, a gente não está te ouvindo. Eu acho que a tua conexão deu uma falhada. Oi, tá me ouvindo? Alô? Agora sim. Alô? Oi? Agora voltamos a te ouvir. Não estamos te ouvindo. Eu acho que é a tua conexão, ainda nós não estamos te ouvindo. Nós perdemos o teu áudio. Se tu quiseres entrar e sair novamente. Está nos ouvindo? A gente vai fazer um intervalinho, então, e em breve a gente então já volta com a nossa conversa, né, com o Mazur, farmacêutico do LACEN. Estamos no intervalo, Linai?
entrando. Oi, me ouve? Me ouve? Tá, eu tive problema aqui com a internet do computador, eu tô entrando pelo celular, tá? Ele tá entrando. Enquanto isso, eu tento voltar pelo computador. Desculpa aí o transtorno. Me ouvem bem? Problema de luz. Eu acho que tudo ok, agora nós voltamos, estamos de volta. Tá, melhorou. Me ouvem bem, então? Vamos retornando, então. Tranquilo, estamos escutando, colega. Isso. A gente estava falando, então, sobre a imunidade de rebanho. Não? Então, Isso, imunidade de rebanho de alguma previsão que esse momento fosse chegar. geral, aí talvez tem em torno de 40% a 45% da população vacinada para esperançar essa imunidade. Porque aí as pessoas começam a transitar e começam a ter contato e não desenvolver a doença de forma tão séria. Isso é a primeira coisa. Mas antes da situação da imunidade de rebanho e dizendo que as vacinas são seguras, a gente precisa pensar numa outra coisa. A vacina não quer dizer que a pessoa não vai ter a doença ou que ela não vai adoecer. As vacinas, até o momento, estão provadas que elas reduzem a gravidade da doença. Da mesma forma que a gente ainda está pesquisando a nível mundial a situação de qual é o tempo da imunidade. Por isso que algumas pessoas que tiveram Covid se reinfectaram. Porque não é que nem sarampo que eu tenho assim a doença uma vez e teoricamente eu crio anticorpos para o resto da vida. Porque essa doença, essa pandemia, o coronavírus, a cada semana surge alguma coisa nova sobre ele. O mais recente atualmente são a história das variantes, que nós ainda não temos uma relação confirmatória que ela, por exemplo, é mais letal, ela é mais facilmente transmissível e ela infecta as pessoas um pouco mais rápido. Então a gente tem essa situação que a gente precisa deixar bem claro, vacina é seguro, mas nós não quer dizer que a pessoa não vai ficar doente. A pessoa pode ficar doente e ter sintomas mais leves. Como acontecia no passado das pessoas vacinadas contra o sarampo, que acabavam desenvolvendo o sarampo, mas de forma bem branda. Então a gente precisa ter isso. Às vezes as pessoas têm medo de se vacinar porque o profissional de saúde se vacinou e acabou ficando doente, ou manifestou a doença, ou ficou positivo. Isso pode acontecer. Sim. Então, o fato de vacinar não quer dizer que a pessoa não vai contrair a doença, é isso? Algumas pessoas podem não contrair. Uhum. Outras, quem contrair, terá sintomas mais leves. O que nesse momento é uma coisa muito importante, porque tu acaba reduzindo as internações. Então os nossos cuidados, a questão do distanciamento, a questão da higiene, ela veio para ficar. A gente não vai mais conseguir se desvencilhar disso tão cedo, é isso? Eu acho e acredito porque por um tempo não. Nós devemos viver como os orientais que usam máscara há mais de 20 anos. É uma coisa recomendável. Não quer dizer que vamos viver 20 anos com máscara. Mas máscara
com certeza, até o final desse ano, deve ser considerada uma roupa íntima. Não dá para sair de casa sem ela. Bem como... Além disso, álcool gel, aumentar o cuidado de higienização com lavagem de mãos com água e sabão. Também, evitar coçar o rosto e nariz na rua, evitar passagem de mãos em corrimãos, esse tipo de equipamento. Também, a gente vai ter que manter os cuidados básicos que foram reforçados com a pandemia. E além desses cuidados, mais algum cuidado que o Mazur e a família têm feito que pudesse ficar de alerta para a população, de não fazer ou de ter mais cuidado? Aqui em casa nós tomamos algumas medidas, tá? De 16 de março do ano passado até o início de maio, o meu filho não saiu de dentro do apartamento. Quantos anos ele tem? Ele tem 6 anos. Ele saiu uma única vez para ir no dentista tirar um dente. Não saiu mais? Não saiu mais. Qual é a outra conduta que nós tomamos aqui em casa? Conduta básica que quase todas as famílias do prédio tomaram. Todos os calçados na rua, chega em casa do trabalho, vai direto para o banho, porque minha esposa também trabalhava em hospital. Então a gente manteve isso de uma maneira quase que linear no último ano. Se sai para a rua, vai no supermercado, vai dar uma outra volta. Se ficou um tempo de 2 horas fora de casa, chega e banho. Não importa a hora do dia. E, Mazur, de uma forma pessimista, até onde nós vamos, para onde nós vamos, o que vai acontecer com a população mundial? E em loco aqui, falando do Rio Grande do Sul, das nossas particularidades, o que tu acha, onde isso vai acabar nos levando? Essa resposta ninguém tem. Quem disser que tem essa resposta, por mais positivo que seja, eu acho que eu sou uma pessoa muito realista. Essa resposta ninguém pode dar ela hoje no momento. Eu acho que com a vacinação a gente esperança de ter um 2022 mais tranquilo. Mas uma coisa é clara, as medidas de cuidados, elas devem continuar com a gente por algum tempo. E além das medidas de cuidado, o mais importante que é o seguinte, as mutações, elas são da natureza. O coronavírus, ele é da natureza, ele não foi criado num laboratório. Tem pesquisadores brasileiros que estudam ele há quase 40 anos. Ele não foi criado para destruir a humanidade. É uma coisa natural. Alguns cientistas já esperavam que isso acontecesse. E esperavam que isso acontecesse até a partir de fungos da Amazônia, por causa do avanço da industrialização e do desmatamento. E isso é uma coisa natural do processo da história naturais das doenças. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus, como no meio da década de 80 a gente aprendeu a conviver com o HIV. Porque o HIV continua aí há quase 40 anos e a gente soube achar antirretrovirais para trabalhar com ele. Nós soubemos quais eram os cuidados necessários, desde o uso de preservativo, desde a ampliação de cuidados com exames de sangue para doação, desde o cuidado de cortes. A gente aprendeu a viver com HIV. A gente aprendeu a viver com o vírus da hepatite C. A gente aprendeu a viver com o vírus da poliomielite. A gente vai ter que aprender a conviver com ele, porque a gente não vai eliminá-lo. Isso é uma das coisas... A única resposta que eu posso te dar com certeza. A gente tem que se adaptar e conviver com esse vírus com todos os cuidados possíveis e com vacinação. A vacinação é a ferramenta mais eficaz para a doença viral. Eu creio que tu já deve ter trabalhado o dia todo, já tá louco para ficar com a família hoje é sexta-feira, mas tenho só mais uma, na verdade não é uma pergunta, é um pedido de sugestão. Tu também é conselheiro, né, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, do Conselho Municipal de Saúde. Tu terias alguma sugestão para passar para a Encruzilhada do Sul, quanto município,
de alguma sugestão de ação em combate, não digo em combate ou retenção da proliferação do vírus? Eu acho que tenho 3 sugestões que eu tenho usado como mantra, tá? Não é uma situação de pensar em lockdown, esse tipo de coisa, mas assim, ó, não aglomerar é a primeira delas. O uso da máscara e os cuidados de higiene, a segunda. E terceiro, e aí eu coloco isso não só para ti enquanto programa de jornalismo, mas coloco também aí para nossa representante da Secretaria Municipal de Saúde e para o colega da vereança municipal, informação. Quanto mais informação se levar para a população, via o jornal, via impressa, via grupo de WhatsApp, via plenária do Conselho Municipal de Saúde do município, é o fundamental. E uma coisa que a gente num determinado momento, alguns estados, o país e alguns municípios pecaram na falta de uma pessoa só dando informações bem baseadas. Nós temos um estado muito diferente de outros tantos. Nós temos várias universidades que formam profissionais de saúde, nós temos uma rede hospitalar muito ampla no nosso estado, que outros estados não têm, e foi meio que assertivo a condução de muitas informações por pessoas extremamente esclarecidas e únicas no dar a informação. A gente não pode pipocar as informações como alguns municípios ou até alguns outros estados em alguns momentos fizeram. As pessoas do governo do Rio Grande do Sul que iam dar informações eram sempre as mesmas pessoas com seriedades e coerência nas informações prestadas. E isso, no momento de crise, é muito importante. Tem uma situação muito básica em grandes desastres. Grandes acidentes naturais que acontecem, como enxurradas, soterramentos, terremotos. Uma das principais coisas que se trabalha e se aprende para trabalhar nesses momentos é informações num único núcleo. Poucas pessoas passando as informações para o coletivo. Isso ajuda muito. A outra, nesses momentos, que não é o caso específico que a gente está vivendo agora, é tu prover cuidados médicos e água potável, que não é o cuidados médicos os médicos estão fazendo agora. Mas a informação de forma centralizada e que represente uma seriedade é uma coisa muito importante. Então, eu acho que para o município de Encruzilhada, na pessoa aí do representante da Secretaria Municipal de Saúde e do Legislativo, isso é o que tem que ser feito. Não é o momento de ter discussões espinhosas com a Câmara de Vereadores, não é um momento de se ter um embate político que é normal no processo democrático. As informações têm que ser coesas e amplas. Isso é a sugestão que eu deixo. Mazur, sem palavras para agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando conosco hoje, de estar passando essas informações para a comunidade encruzilhadense. Espero que em algum momento mais adiante tu possa estar aqui conosco no estúdio para a gente conversar mais, até de repente, depois de tudo passado, né, contar histórias, contar experiências que tu tivesse, né, como profissional na pandemia. Eu vou continuar em contato contigo para cada vez mais esclarecer as dúvidas, para cada vez mais poder divulgar, né, para que a população tenha esse conhecimento e não fique cega, né, em frente a tudo isso. Muito obrigada pela tua participação. Agradeço também o Leandro, que acabou nos apresentando, que você já tinha um relacionamento. Agradeço a disponibilidade da Milene também, que o Jornal do Sudeste é parceiro da Secretaria de Saúde. Hoje mesmo ela esteve aqui conversando conosco. É um prazer de receber vocês e da forma que a gente puder ajudar, né, divulgando as ações da saúde. Muito obrigada, Mazur. Muito obrigado a vocês. Eu me coloco à disposição aí tanto do Legislativo, aí mesmo do colega Leandro, aí, que foi meu colega de faculdade, da Milene e da Secretaria Municipal de Saúde, se precisar, estou à disposição, e também
a tua disponibilidade do que tu precisar, quando tu precisar, é só chamar aí, que a gente... É nossa função também divulgar informações e fazer um diálogo aberto com toda a comunidade de qualquer lugar do nosso país. Pode ter certeza que eu vou chamar. Muito obrigada e uma boa noite, né? Obrigado. Para nossa audiência que nos acompanhou. Vai ficar disponível a live nas nossas redes sociais e em breve também a gente vai colocar elas lá na plataforma do Facebook. Uma boa noite a todos. Tchau.